PSL, né, nós, enquanto agremiação, enquanto partido político, absolutamente nós não iremos tolerar nenhum tipo de ato que venha ferir a integridade, a imparcialidade, a moral e a honra do povo brasileiro. O partido está vigilante, né? O partido está atento, até porque já muitos desses deputados que vocês citaram, eles foram vítimas, né, já de processos do campo disciplinar do nosso partido, no Conselho de Ética. Alguns deles já se encontram suspensos, outros já estão sendo vítimas também de novas representações. Eu, além de ser vice-presidente nacional do partido, eu também sou presidente do partido no estado de São Paulo, do nosso PSL. Então, uma série de representações estão chegando com relação aos deputados federais do estado de São Paulo, que têm afrontado de forma muito ruim, muito irresponsável a democracia e as instituições do nosso país, um desrespeito. Eu, enquanto membro da CPMI, da fake news, já falava, já alertava isso no ano passado, que muitos desses deputados estavam cometendo atos de improbidade administrativa, utilizando dos seus gabinetes, utilizando desse expediente da verba pública para potencializar esses ataques. A própria ministra Carmen Lúcia, né, foi vítima aí de tantos memes nas redes sociais, esses memes que eles consideram algo inofensivo, que não faz mal a ninguém. Então, é uma milícia digital, é uma organização criminosa que ela acaba, de certa forma, sendo orquestrada, manipulada, potencializada pelos empresários, manipulada pelo esse expediente de assessores de deputados, seja na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, nas Assembleias Legislativas, né, nos demais estados, para que você dissemine o ódio na sociedade, o que é grave, uma coisa que também afronta muito a democracia brasileira, porque você vai cerceando, né, as pessoas, o poder delas de se manifestarem. Quantos, não agentes políticos, Dani, Carol e telespectadores, mas quantos membros da nossa sociedade estão constrangidos, estão inibidos de se manifestarem nas redes sociais com medo de ser vítima dessa milícia digital, desses robôs que são, sim, patrocinados pelo dinheiro público. Deputado, primeiro, olá, bem-vindo ao 360, Dani Lima falando aqui. Eu já vou pedir para trazer o Daniel Adjuto, nosso âncora em Brasília, que conduziu aqui uma parte dessa conversa com o senhor, para que o senhor viesse falar com a gente. Eu queria abordar um trecho aí da sua fala. O senhor disse que o PSL segue vigilante, já houve uma série de representações contra alguns desses deputados que agora são alvo, né, dessa investigação, mas veja só, não é de ontem ou do mês passado, nem mesmo dos últimos 6 meses que esse grupo, uma parte desse grupo, propaga, né, em esse tipo de informação que agora está sendo criticada, investigada, inclusive, pelo Ministério Público Federal em suas redes sociais. Não é segredo para a gente, nem para a bancada do PSL, de que uma ala dos deputados que se elegeram pelo partido prega, sim, e faz, digamos, para usar uma expressão de rede social, passa pano para a ditadura, por exemplo, fala em AI-5, fala em cabo e soldado há bastante tempo, desde a eleição. Eu quero saber o que foi que... No começo, desde o início, nós sempre estivemos atentos a essas movimentações. Inclusive, uma das grandes discussões, um dos grandes rompimentos que existiu por parte do presidente da República e desse grupo que muitos deles nem queriam se afastar do PSL, a bem da verdade, alguns dos deputados mais racionais, aqueles que não são os tarja preta, esse pessoal que costuma pensar e respeita as instituições, muitos deles se sentiram ali assediados. Até naquela guerra, você vai se lembrar da liderança do partido, a discussão que teve uma interferência direta do presidente da República, do Jair Bolsonaro, para poder impor goela abaixo da bancada que o filho dele teria que ser o líder, e rompendo um acordo, inclusive, que tinha ali, então, para que a manutenção do delegado Valdir fosse até o mês de novembro. E ali eu acho que foi em setembro, outubro, e já teria uma eleição interna na bancada, e que isso é uma prerrogativa dos deputados e nada compete ao presidente da República fazer esse tipo de interferência. Não é prerrogativa dele, a prerrogativa dele é administrar o país, mandar as reformas para a Câmara para que nós possamos lá aprovar, e isso é bom deixar claro,
porque às vezes fica parecendo uma guerra de fígado, e não é isso, né? Essa ala do nosso partido se movimentou, tanto que esses deputados, sim, sofreram todo um processo dentro do Conselho de Ética, todo esse assédio a deputados que eventualmente não assinaram a lista do Eduardo, e aqueles que assinaram por terem sofrido essa pressão, esse assédio moral, muitos deles chegavam a chorar, falavam, olha, eu estou indo no meu estado e a milícia digital está me arrebentando. E o meu pai, minha mãe estão sentindo isso na pele, então estão me cobrando para que eu me posicione por causa desses ataques. E isso é uma coisa totalmente antidemocrática, porque quando você ameaça as pessoas, você pratica esse assédio moral, você está cerceando a liberdade de expressão, você está cerceando o direito de você decidir, inclusive, quem você quer que te lidere. Nada contra aqui o deputado A, B, C, uma bancada com 53 deputados federais. Agora, a maioria dos deputados que compõem essa bancada não concordavam com a liderança do Eduardo Bolsonaro. Agora, o pai dele quis enterrar goela abaixo, assediando, ligando. Então, assim, tudo isso foi um processo que foi se desenrolando no meados ali de 2019. O governo, ele se instalou no dia 1º de janeiro de 2019. Os nossos mandatos, de deputados federais, nós tomamos posse em 1º de fevereiro. Então, você vê que o trauma, essas discussões, elas ocorreram ao longo desse processo e logo, mediante a tudo isso, quando o partido foi identificando essa problemática, enfim, essa violência da milícia digital, inicialmente contra os nossos próprios deputados, nós logo tratamos aí de tomar as medidas cabíveis. E quando a coisa foi se transformando pública, eu disse da minha participação da CPMI no ano passado, isso deve ter sido em agosto, na época do depoimento da deputada Joyce Halsemann, inclusive. Então, foi feito ali todo um trabalho nosso, inclusive de clipagem, de mostrar. Eu entrei com uma ação, uma representação no Ministério Público, ao qual os deputados estaduais estão... o Ministério Público já acatou essa representação, e abriu o inquérito civil. Então, tudo isso mostra que a gente não, em momento algum, titubeou, a gente não ficou omisso a essas ações. Então, essa ação do Ministério Público, motivada por mim, essa representação que virou já uma ação, um inquérito, é justamente falando dessas coisas, que os gabinetes usaram os seus funcionários para fazer ataques ao STF, porque os ataques ao STF, eles foram tomando corpo... Deputado, deixa eu interromper o senhor rapidinho, porque justamente a minha pergunta vai nessa linha. Então, para a gente conseguir conversar mais aqui, fazer mais perguntas para o senhor, Daniel falando. Boa tarde. Obrigado. A minha dúvida é, o senhor é presidente também do PSL em São Paulo. Como estão os procedimentos em São Paulo relacionados aos parlamentares do Estado? A gente tem Eduardo Bolsonaro, a gente tem Carla Zambelli. Como é que está, que pé está o procedimento contra eles? Enfim, tem um processo disciplinar que já corre desde o ano passado no nosso Conselho de Ética, que foi dado o amplo direito aos deputados de se defenderem. Enfim, o rito correu dentro do processo daquilo que determina o estatuto, e a legislação foi totalmente respeitada. Alguns deputados receberam essa punição, a suspensão foi aplicada, isso é importante deixar claro, inclusive o deputado Eduardo e a deputada Carla Zambelli, mas eles recorreram à justiça e estão sob liminar aí, não suspensos nesse momento. Mas para o rito interno, interna corporis partidário, esses deputados se encontram suspensos. Então, eles não são considerados, tanto que o Eduardo foi destituído da presidência do Diretório de São Paulo, enfim, com base em todas essas trapalhadas aí que eles fizeram ao longo do ano de 2019. Então, outros tantos processos, outras representações, elas estão chegando, eu estou acatando e, obviamente, eu vou dar o encaminhamento devido necessário. Os deputados estaduais, no âmbito da Executiva Estadual aqui em São Paulo, nós estamos cuidando dentro do Conselho de Ética, O deputado do Movimento Conservador lá, que também é um movimento que está claro aí, que faz parte aí desse rastro da onde o dinheiro está sendo aplicado, que é importante a gente identificar a origem do dinheiro e quem são esses grupos, esses ativistas que estão proliferando, patrocinando as ações que esses deputados ficam dando o start. Então, o grupo conservador, o deputado Gil Diniz, o deputado Douglas Garcia, eles já estão suspensos das suas atividades parlamentares
na Assembleia Legislativa e também agora, num novo procedimento no nosso Conselho de Ética, já há um processo de expulsão. E para eles também vai dar todo o amplo direito aí, de defesa, enfim. Então, tudo isso vai ser respeitado. Obviamente que isso tem um rito, demora, o que o partido respeita. Importante deixar claro, o partido, o PSL, respeita as leis, respeita as regras. Nós não atropelamos ninguém. Então, tudo que esse pessoal acaba fazendo de equivocado e que afronta a sociedade brasileira, afronta as instituições, afronta os poderes, põe em risco a nossa democracia, o PSL está cuidando, está sendo vigilante e está tratando conforme manda a lei. E por isso que, respondendo até o questionamento da Dani, às vezes as coisas demoram um pouco para se consolidarem. Mas a verdade é, ao contrário de alguns que não querem respeitar as leis, ou melhor dizendo, eles não têm nem noção das atribuições institucionais aí que eles representam, o PSL sim, todos nós temos a legítima, né, e a real noção das nossas obrigações, e é por isso que a gente não atropela, não faz nenhuma atrapalhada, a gente respeita o processo legal, né, dentro daquilo que o nosso estatuto determina e, obviamente, aquilo que a lei nos obriga a fazer. Nós somos pessoas que entendemos a diferença do que respeitar a lei e do que é você simplesmente achar que você é a própria Constituição. Tá certo, deputado. Muito obrigado. Se puder ser breve, numa última pergunta. Claro. Deputados, o PSL está rachado, a gente sabe. Inclusive, o senhor é da ala contrária ao presidente Jair Bolsonaro. Alguns deputados que estavam ali no meio de campo justamente estão retornando, acenando ao presidente Jair Bolsonaro, se encontrando com ele, inclusive. Por que desse movimento? Rapidamente, se puder. Rápido. Reforçando, nós somos um partido independente e, ao mesmo tempo, que a gente respeita as decisões dentro do que é discutido, debatido no colegiado. Todo mundo tem o direito à livre manifestação, de expor as suas opiniões. Nós votamos a favor do Brasil. Nós não queremos a destruição do país. Aquilo que o governo não renunciar, não deixar de fazer, nós vamos respeitar. Por exemplo, o PSL, no final do ano passado, entrou com uma ADI com relação pedindo a suspensão do juiz de garantia, que foi uma atrapalhada do governo federal. Tudo aquilo que ele prometeu na campanha, ele não cumpriu. Descumpriu a questão do COAF no Ministério da Justiça, enfim, a questão das delações premiadas, outras tantas propostas do pacote anticrime, que era uma bandeira do juiz Sérgio Moro, que o presidente ignorou. E nós, obviamente, a favor da população e não contra o governo, nós nos colocamos de forma responsável. Então, é importante deixar claro, se tiver alguma pauta, a reforma trabalhista, assim como a reforma da Previdência, nós aprovamos, votamos a favor. Eu, particularmente, tenho 90% dos meus votos em plenário são favoráveis às pautas que o governo encaminhou. Se forem positivas, é dessa maneira que nós vamos continuar tratando. Agora, o posicionamento político nosso é uma coisa a ser respeitada. E a orientação do partido, da Executiva Nacional, é de independência. Aqueles que, eventualmente, se sentirem confortáveis estarão equivocados, que possam, eventualmente, trocar cargos, emendas, até porque, volto a repetir, eu votei em 98% de projetos que a favor do Brasil, e não do governo, a favor do Brasil, e eu nunca tive uma indicação, nunca pedi cargo, né? Nunca passou pela minha cabeça algo nesse sentido. Então, o nosso partido rechaça literalmente essa questão do toma lá da cá. Eventualmente, algum deputado que esteja acreditando que isso seja possível, obviamente ele estará incluso na minoria da discussão desse colegiado e ele não terá sucesso. Obrigado, deputado Júnior Bozella, pela sua entrevista aqui ao 360. Eu agradeço, estou à disposição. Deputado, só aproveitando, né, Dani, o grande questionamento que a gente faz, vai ter algum processo de expulsão dentro do PSL, principalmente diante dessas investigações, por tudo que o senhor trouxe durante essa entrevista? Apenas para a gente encerrar, deputado, brevemente, por favor, só esse esclarecimento. Os processos eles vão ser debatidos no Conselho de Ética, né? Vai respeitar o rito, como eu falei, a decisão do Conselho de Ética, da Executiva Nacional, até o Diretório Nacional aplicar as punições, seja ela suspensão ou expulsão. Agora, tem ingredientes, né, hoje muito mais robustos, né, muito mais claros com relação à necessidade, talvez, no meu ponto de vista, né, não é uma decisão minha, unilateral, monocrática, mas é que deputados já deveriam, inclusive, ter sido expulsos no passado. Esses gabinetes, eles serviram, inclusive, não só para disseminar o ódio e afrontar a democracia, mas também para estimular a criação de um outro partido político, que é o Aliança pelo Brasil, que não tem nada a ver com o PSL. Então, esses deputados, eles correm seríssimos riscos, sim, na minha opinião, no meu ponto de vista, deixando isso claro, de
de serem expulsos. Eu espero que esse rito, tanto aqui em São Paulo, no Conselho de Ética, dando o direito ao contraditório, à ampla defesa, respeitando absolutamente o estatuto do partido e a legislação do país. Agora, o quanto antes houver motivos, se houver motivos para suspensão ou expulsão, o quanto antes a gente concluir esse processo, será um bem, não só para o PSL, mas sem dúvida alguma um recado para toda a nação brasileira que esse tipo de atitude ela não irá prosperar, pelo menos dentro do nosso partido, e acredito eu, com a responsabilidade da maioria dos congressistas no parlamento brasileiro. Ok, deputado, mais uma vez obrigada. Júnior Bozella, ele que é vice-presidente do PSL, conversando aqui ao vivo com a gente. Obrigada, deputado. Obrigado, agradeço, estou à disposição.